paz do Senhor Jesus. Você já viu o primeiro capítulo com a ascensão de Jesus e a escolha do apóstolo Matias. E chegando ao capítulo 2, vamos ver um dos textos mais impressionantes do Novo Testamento. Diz logo o primeiro versículo que, chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa, na qual estavam assentados, e viram o que pareciam línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se estes som, ajuntou-se a multidão, que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntaram: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos cada um de nós em nossas próprias línguas maternas? E havia gente de toda parte. O texto vai falar gente que era partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntaram uns aos outros: o que significa isto? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Nós estamos aqui no Pentecoste, 50 dias depois da Páscoa, famosa festa da colheita, chamada também como Shavuot, ou Festa das Semanas. E neste momento vai se cumprir aquilo que Jesus tinha dito. Os discípulos deveriam permanecer em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder, o poder do Espírito Santo. O que vamos começar a entender aqui depois que Jesus vai embora? Ele havia prometido antes de ir embora que ele enviaria o Espírito Santo, que seria o conselheiro, o consolador. A partir de agora, a comunidade da fé vai estar sendo aí dirigida pela ação do Espírito Santo. O cristianismo bíblico é sobrenatural e depende da ação do poder do Espírito Santo que chegou no Pentecoste. Agora, o que está acontecendo aqui é muito interessante e me lembra um outro episódio surpreendente que vamos encontrar lá em Gênesis 11. Lá em Gênesis 11, nós temos a história da Torre de Babel, quando toda a unidade humana virou diversidade. Aquilo que era união virou fragmentação. As línguas se dividiram e os grupos humanos se separaram e se distanciaram. Aqui nós temos a proposta diferente. Mesmo que sejam apenas grupos de judeus, são judeus de toda parte e também convertidos ao judaísmo. E eles falam línguas diferentes porque vêm de regiões diferentes aí do Império Romano. E agora a diversidade é anulada pelo Espírito Santo, o seu poder. O Espírito que chega aí de maneira extraordinária, com 3 sinais diferentes. Um é o sinal do vento impetuoso, o outro, línguas de fogo, fogo por sobre a cabeça. E também nós temos aqui o dom de falar e de interpretar as línguas se manifestando, quando este milagre do Pentecoste acontece. Um milagre pentecostal. Um milagre do poder do Espírito Santo, quando este Espírito age. De repente, então, neste momento, Pedro se levanta e começa a fazer uma pregação tentando explicar o que está acontecendo. É surpreendente porque essa ação do Espírito trouxe entusiasmo esfuziante naqueles que estavam ali participando, que alguns acharam que eles estavam bêbados. Então, Pedro diz: olha, estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã? Isso não é possível. O que está acontecendo é o que foi predito pelo profeta Joel. E aí Pedro vai falar sobre o que está escrito em Joel capítulo 2, versos 28 a 32. A profecia de Joel diz o seguinte: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos.
Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, e os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o meu espírito. Naqueles dias eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima do céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É importante lembrar o que está acontecendo nos tempos de Joel. No tempo de Joel houve uma praga de gafanhoto, e no meio dessa situação difícil, quando a promessa de restauração, de bênção, da parte de Deus é dada, Deus então diz o seguinte: olha, um dia vou trazer o derramamento do meu espírito sobre todos os povos, ou todas as pessoas. A expectativa em Joel é que a bênção de Deus fosse simplesmente material. Vamos dizer assim, o alimento trazido de volta. Mas Deus diz: olha, as coisas são mais profundas que vocês não sabem. Quando acontecer o meu reino chegar, vocês vão desfrutar dessa realidade. Mais do que o sustento apenas material, vocês vão ter a bênção do Espírito. E o que é interessante nesse Espírito derramado é que antes, no Antigo Testamento, o Espírito atuava apenas em algumas pessoas e temporariamente. Mas agora, a partir do evento de Cristo, especificamente a partir do Pentecoste, ele está conosco para sempre. E esta é a realidade do Espírito. É interessante porque ele vai habitar todo tipo de pessoa. Então, veja que o Espírito vai atingir filhos e filhas, ou seja, homens e mulheres, os jovens e também os velhos. Não só os velhos, como alguém poderia imaginar na cultura hebraica, mas também os jovens e até os servos e as servas que estão em uma situação de escravidão. Ou seja, acontece aqui a democratização do Espírito Santo. Todos tendo acesso a Deus por meio do Espírito, a partir do Pentecoste. E assim, Pedro prossegue e vai explicar mais detalhadamente aquilo que interessa para nós com a vinda do Espírito. O que o Espírito quer nos mostrar, já que a sua vinda está ligada ao reino de Deus? O Espírito vai mostrar que Jesus Cristo é o Messias, que Ele é o Senhor, que Ele é o Salvador e que Ele é divino. E então Pedro diz: olha, Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele. Como vocês mesmos sabem, este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. E assim, Pedro ainda vai citar especificamente aqui o Salmo de número 16, que não era possível que Jesus continuasse morto. Deus não permitiria que o seu santo sofresse decomposição, nem que fosse abandonado no sepulcro. E assim ele prossegue dizendo: irmãos, posso dizer-lhes que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta, sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo. E assim, quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Era necessário arrependimento e fé para ser considerado verdadeiro cristão, e então receber o dom do Espírito Santo. E naquele dia, depois dessa mensagem de Pedro, lembre-se do fraco Pedro. Agora 3.000 pessoas se tornaram cristãos, entendendo que Jesus era o Messias. E o poder do Espírito Santo, que se manifesta no Pentecoste, que se manifesta no coração da pessoa que abre o coração para crer em Cristo, se manifestou, ainda de maneira poderosa, na comunidade da fé. Veja que coisa impressionante.
que mundo seria o nosso se esse poder, o Espírito, fizesse o que ele fez aqui. Eles se dedicaram ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um, conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Poder de Deus que desce do céu, poder de Deus para mudar o coração humano, para levá-lo a crer em Cristo, poder para vencer o egoísmo humano e torná-lo em altruísmo. Só o poder do Espírito Santo. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe o seu coração.